Pai Celestial, eu quero te agradecer por mais uma aula, mais uma oportunidade, agora estudando a hermenêutica bíblica, e nós precisamos de Ti, da Tua ajuda. Eu peço então que o Senhor me ajude com essas coisas, enche-me com Teu Espírito, e que cada pessoa aqui compreenda bem melhor a Tua palavra, que é perfeita e pura. O problema muitas vezes é a nossa interpretação dela, e acabamos errando na nossa interpretação, ouvindo algo aqui ou ali que nós não entendemos, e algo que causa confusão nas igrejas e nas nossas vidas pessoais, que pode até estragar certos aspectos das nossas vidas por uma interpretação errada. Então nos ajude, Pai, por favor, a compreender essas coisas, e também tome conta do pastor Sami que está chegando, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então estamos começando hermenêutica bíblica. Estamos na primeira página da apostila. A apostila tem 4 páginas e, se Deus permitir, vai levar mais ou menos 2 meses cada segunda-feira estudando essas coisas. Quando eu estava na faculdade e depois no seminário, eu comecei a gostar muito da hermenêutica bíblica. Eu gosto de analisar algo, e analisar e comparar e ver o que as outras pessoas falam, e eu gosto de chegar a uma conclusão que me mostra muito que eu posso depois passar para os outros. Quem é que você gosta de ler? Levanta, você gosta de ler. Muito bem. Quem gosta, além de ler, você gosta de estudar ou pesquisar? Levanta, você gosta disso? Eu gosto também, eu acho muito interessante fazer isso. Então, sendo assim, você vai às vezes encontrar algo na Bíblia, nos seus estudos, e você vai se perguntar: mas o que é isso? Não entendo isso, não faz sentido. Ou eu me lembro de uma vez na nossa igreja aqui, eu preguei algo sobre a salvação sendo pela graça, por meio da fé. E essa pessoa leu em Tiago, onde diz que a fé sem obras é morta. E essa pessoa chegou a conversar comigo e falou: mas pastor, aqui fala isso na Bíblia em Romanos 4, mas aqui em Tiago 2 fala outra coisa. O que eu vou fazer, pastor? E a pessoa ficou confusa. Graças a Deus eu já tinha passado bastante tempo com o assunto e deu para eu explicar para ela uma interpretação. Mas quando você lê a Bíblia, às vezes alguém até de uma seita vai para você, tipo Testemunho de Jeová, outra coisa, e você fica confusa. Por exemplo, a pessoa fala: mas não, Jesus não é Deus. Ele é um Deus, mas ele não é Deus. Mas você acredita que Jesus é Deus. E daí a pessoa abre a Bíblia, mostra algumas coisas para você, e você fica: e daí você fica confuso, mas porque você acredita que Jesus é Deus, você acredita que Jesus é o Filho de Deus, e a pessoa pressiona você, empurra um pouco. Então, explique isso. Você fala: mas explicar? Não sei explicar. E daí você fica louco, porque como que você vai explicar o que você crê quando você nem entende, né? E nesse curso nós vamos aprender que nem tudo que acreditamos conseguimos explicar. Na verdade, se você conseguir explicar tudo sobre Deus, ele não é muito grande. Ele é muito simples, muito básico, mas ele é infinito, ele é eterno, onipotente, onipresente, onisciente. Então, com esses princípios, essa hermenêutica, nós vamos poder ver o que a Bíblia diz até os seus limites. E a Bíblia tem seus próprios limites, onde você precisa parar e falar: olha, a Bíblia não fala mais nada. Então você pode brigar, você pode inventar algo, você pode criar teorias, mas a Bíblia fala isto e isto só. Não fala mais nada. Então, se você quiser chegar a uma conclusão além disso, tudo bem, fica com você. Mas você não pode exigir isso, porque a Bíblia não fala isso.
Ou às vezes a pessoa pega uma passagem e é uma interpretação esquisita por causa de um erro no seu entendimento da cultura, da língua, da linguagem, daquela época, da cultura do povo, do contexto do livro. E eu já vi pessoas, por exemplo, falando para mim que criança não vai ser salva, você não precisa nem evangelizar criança. A criança, se morrer, vai diretamente para o céu. E olha, será? A Bíblia diz isso? Eu conheço um pastor, eu não conheço pessoalmente, mas ele é um pastor muito famoso nos Estados Unidos, e ele pregou, ou orou, na verdade, nesse evento uns dias atrás, quando a embaixada americana foi transferida para Jerusalém. E esse pastor diz que o crente gentil, ou seja, a gente não deve evangelizar os judeus. Então ele fala isso. Como que eu vou lidar com isso? E ele, entre aspas, homem de Deus, ele tem muito entendimento. Como que eu vou ler a Bíblia e conseguir dizer, olha, minha interpretação está certa, a interpretação dele está errada? Como? O que você vai fazer? E muita pessoa parece que está na igreja assim, né, nas ondas. Eu não sei o que vai acontecer, mas alguém vai morrer agora, teologicamente falando, né? E o que acontece? A pessoa conversa com alguém e trava, eu não sei, você vai ter que conversar com o meu pastor, né? Já mando para o pastor. Tudo bem, o pastor está aqui para ajudar, nós vamos ver isso hoje à noite, mas como crente maduro, é possível você crescer não somente no seu entendimento de algumas coisas teológicas, mas você mesmo pode interpretar a Bíblia. Era a igreja católica que anos atrás falava, o povo não entende, é o leigo. Esse povo não vai poder fazer isso, então é a igreja que vai precisar fazer isso. Por causa disso, por muitos anos, a igreja usava a Bíblia somente na língua latim, e o povo falava outras línguas, nem entendendo a Bíblia. E quando algumas pessoas queriam traduzir para a língua do povo, a igreja católica matava esses tradutores. Isso não é muito legal. E quanto a mim, eu acredito, toda pessoa que verdadeiramente tem o Espírito de Deus através da salvação, tem o suficiente para aprender e para poder interpretar, e para você chegar a uma conclusão e dizer, mas eu sei, assim diz o Senhor. Esse é o nosso alvo durante esse curso, é poder dizer, assim diz o Senhor. A pessoa fala, mas me mostra na Bíblia. Você abre a Bíblia e você mostra. E a pessoa começa a questionar e você fala, mas olha, o contexto aqui, é isso que o cara está falando, ou Deus está falando, a Bíblia está falando. Né? Deixe-me ler para vocês esse parágrafo de introdução no início da apostila hoje à noite. O curso Hermenêutica Bíblica procura dar os princípios essenciais para corretamente interpretar a Bíblia. Explica os 4 tipos de hermenêutica bíblica que têm emergido. A interpretação literal, a interpretação moral, a interpretação alegórica e a anagógica ou mística. E que destes 4, o literal é o correto. Vocês vão observar que as igrejas, eu vou usar esse termo, fundamentalistas, e nossa igreja é fundamentalista porque acreditamos nos fundamentos da fé, nós queremos simplesmente aceitar a Bíblia do jeito que ela está escrita, literalmente. Eu me lembro, minha primeira vez aqui no Brasil, um pastor veio para o Brasil de outra igreja americana, e eu estava simplesmente dizendo que eu acredito na Bíblia, etc. E a esposa do pastor começou a me zombar em frente de todos os outros. E ela falou, então você acredita que toda a Bíblia é literal, que tudo é literal, tem que interpretar de uma forma literal. Eu pensei, e como que você interpreta a Bíblia? O que você faz com a Bíblia? Você simplesmente pega algo aqui ou ali, e joga o resto fora e mistura isso com um achismo aqui ou ali? Quanto a mim, não faz sentido. Eu quero aceitar que a Bíblia é a palavra de Deus para nós.
Então eu quero ler ela do jeito que ela está escrita e entender ela desse jeito. Todavia, enquanto estabelece isso, não ignora que existem em várias passagens mais do que um sentido. E aqui fica meio complicado, ok? Como, por exemplo, o sentido profético. Por exemplo, se você ler a passagem na Bíblia que fala sobre Noé com o pássaro que sai da arca, e ele manda outro pássaro depois. Se você lê ali, você vê algo literal. Eu acredito que o dilúvio aconteceu de verdade. Mas se você ler aquilo, você pode ver como Satanás, profeticamente simbolizado, foi lançado do céu e não voltou, vamos dizer, como para a glória dele. E depois Jesus foi e voltou, e daí a pomba a segunda vez voltou e vai ficar. Ele tem que é o reino milenar. É interessante isso, mas é um sentido profético que é além da passagem da ideia literal. Você não está ignorando a parte literal, você está vendo isso além do literal. Nem toda passagem tem isso. Pelo menos, ao meu parecer, talvez tenha, e eu não conheço ainda. Há um grande homem de Deus que já faleceu anos atrás, e ele mostrava essas coisas em vários livros da Bíblia. É muito interessante. Mas ele nunca negou a interpretação literal. Ele não quis nem diminuir a interpretação literal, mas ele viu, Deus estava mostrando outros aspectos nas passagens também. Bom, vamos continuar. Outro sim, demonstra que a Bíblia é um livro especial, o único inspirado pelo Espírito de Deus. Enfatiza a necessidade de estudar a cultura, a linguagem, a teologia e o contexto histórico de cada escritor bíblico, e também a necessidade de depender do Espírito Santo para interpretar a palavra de Deus. Por fim, demonstra que as seitas não interpretem de acordo com os princípios da interpretação. Deixe-me inserir uma palavra sobre seitas e heresias e hereges. Eu tenho um livro aqui no inglês chamado Heresias. É um livro escrito por um homem que estudava na Universidade Harvard, e eu usei no seminário. Um livro muito bom, muito bom. Se eu tivesse uma cópia no português, eu passaria para vocês. Mas ele mostra que as heresias que entravam na igreja, na verdade, além de prejudicar a igreja, elas ajudavam a igreja também. Porque quando alguém apresenta uma heresia, os verdadeiros crentes começam a pensar, peraí, ele falou o quê? Peraí, deixa eu pensar sobre isso. E os crentes voltam para a Bíblia. Estava meio assim relaxado, sabe? E daí vem essa pessoa falando que Maria não era virgem. Peraí, mas eu acho que a Bíblia diz isso. E daí você volta e você começa a estudar até mais por causa dessa pessoa. Ele também mostra que existem pessoas que que acreditam em heresias de uma forma inocente. Não porque a pessoa quer fazer algo errado, a pessoa simplesmente não entende. E eu posso ensinar a pessoa, e a pessoa fala, agora eu estou entendendo. A pessoa não entendeu, né? Mas tem outro não tão inocente, cheio de orgulho. Esta pessoa vai querer corromper, como, por exemplo, esses pastores que pregam a prosperidade e levam você a acreditar que por dar um monte de dinheiro para a igreja, você vai voltar para a sua casa de Ferrari, que não acontece, né? Não acontece, mas as pessoas usam a Bíblia e enganam o povo. Enganam. É uma coisa triste. Então, nós entendemos isso. O que é uma seita? Uma seita é um grupo que acredita em algo falso, especificamente algo que prejudica
o Evangelho, ok? Deixa-me fazer-lhes uma pergunta para lidar com esse termo seita. Alguém pode falar para mim o que é o Evangelho? O Evangelho, né? É a palavra gospel no inglês, e muita música tem o nome gospel, mas é a palavra Evangelho. O que é Evangelho? Alguém quer falar? Todo mundo está com medo hoje? Né? O Evangelho não é a Bíblia, mas a Bíblia tem o Evangelho. O Evangelho encontramos em 1 Coríntios 15. O Evangelho é que o homem, sendo pecador, precisava de um Salvador. Esse Salvador é Jesus, que morreu, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho. E todo aquele que crê nele será salvo. Bom, e então você ouve uma doutrina que prejudica isso, que fala, não, peraí, é verdade que ele morreu e ressuscitou, mas ele não é Deus. Ou é verdade que ele morreu e ressuscitou, mas não é só por crer. Você também tem que, como as pessoas falam, praticar, algo assim. Daí você vê que essas pessoas estão criando nova doutrina. Oh, peraí. De onde vêm essas novas doutrinas? Seitas, principalmente, são, eu vou usar a palavra, igrejas que têm como sua autoridade outro livro ou outra pessoa. Se você estudar a Igreja Católica, os muçulmanos também, as Testemunhas de Jeová, os Adventistas, cada grupo desse tem também outra pessoa, como os Mormons têm Joseph Smith, os Adventistas têm Ellen White, e essas pessoas exaltam os escritos dessas pessoas para a autoridade da Bíblia, e quando há um conflito entre a interpretação da Bíblia com a interpretação dessa revelação, quem ganha nessas seitas é Ellen White, Joseph Smith, o Papa da Igreja Católica, Maomé do Islã. Todos esses falam de Jesus, falam da Bíblia, mas afinal de contas, o que importa para essas pessoas são esses outros. E a Bíblia nos diz que não existe particular interpretação das Escrituras, que quer dizer, não existe uma pessoa no planeta que tem uma interpretação especial e todo mundo da Terra tem que ir para essa pessoa para entender a Bíblia, como Ellen White ou Joseph Smith ou o Papa ou outra pessoa. Não existe isso. A Bíblia não diz. Então, na hora que você encontra uma religião que enfatiza uma pessoa como a fonte da interpretação correta da Bíblia, é uma seita. É uma seita. A palavra seita quer dizer uma divisão da outra coisa, mas hoje é pior porque é uma divisão do cristianismo, criando falsa doutrina. E nós precisamos tomar muito cuidado. E com o movimento neopentecostal hoje, na verdade é um monte de profetas em todos os lugares. Eu tenho uma revelação e fala algo que não tem nada a ver com nada. Mas é de Deus. Se pessoas falam, se você fala contra essa revelação, então você está falando contra Deus. Mas as mesmas pessoas falam isso sobre Ellen White e Joseph Smith e o Papa. Na verdade, se você criticava o Papa na época, eles matavam você por causa disso. Então nós precisamos pensar, bom, minha interpretação, se é correta, é a mesma interpretação que todos os verdadeiros crentes devem também ter. Isso leva tempo, exige dedicação, mas não deve existir, especialmente nas coisas principais da fé, um monte de interpretações. Às vezes as pessoas falam para mim, eu não vou para a igreja porque há tantas interpretações da Bíblia. Qual interpretação é correta? Olha, se você tem Jesus no seu coração, você tem o Espírito de Deus e Ele vai te guiar. E Ele é o autor da Bíblia, Ele vai te iluminar a Bíblia. Você precisa passar tempo na Bíblia, numa igreja que prega ela fielmente, e Deus vai te ajudar na interpretação. É uma desculpa esfarrapada falar que você não deve ir para a igreja porque tem tantas interpretações. Você mesmo precisa estudar. Normalmente a pessoa que fala isso não estuda nada, nem a primeira palavra da Bíblia. É só desculpa. Tudo bem, vamos continuar. Eu já expliquei para vocês as atividades para receber
crédito do curso, não vou falar mais sobre isso, mas vamos para essas coisas que começam com a letra D, ok? Definição. A palavra hermenêutica quer dizer a ciência e a arte da interpretação. Então, parece uma palavra tão grande, o que é isso, hermenêutica? Mas não é assim, não precisa se preocupar. A hermenêutica bíblica é a ciência e a arte de interpretar, ou da interpretação da Bíblia. Então, você estabelece uns princípios, é uma arte também, algo que você tem que realmente praticar, e você vai melhorar na sua interpretação. Conversei com minha esposa hoje, sobre uma passagem no livro de Atos, e meu modo de entender algumas coisas mudou. Estou falando a verdade. Não tem nada a ver com se Jesus é Deus ou não, nada disso, mas um aspecto do ministério, como fazer o ministério. É que eu vi algumas coisas, eu voltei para a Bíblia e eu pensei, será que eu estou interpretando corretamente essa passagem? E eu me aprofundei mais, eu percebi, olha, eu não estou vendo tudo, hoje eu vejo mais. E às vezes eu me lembro de um pastor que eu gosto muito, ele prega muito bem. Ele falou por muito tempo, ele pregava algo e depois ele percebeu que ele estava pregando falsa doutrina. E ele estava rindo quando ele falou, porque ele não queria, mas aconteceu. Né? Hermenêutica é ciência, mas arte também. Você tem que realmente praticar e entender isso. Então, com isso, a segunda coisa, disciplina e dedicação. Interpretar corretamente a Bíblia não é uma mera operação do Espírito de Deus, ele é importantíssimo, essencial, mas também depende da disciplina e da dedicação do leitor, especialmente aquele que queira se aprofundar muito nas Escrituras. Deixe-me tentar dar um exemplo geral do que acontece na minha vida. Eu estou pensando em algo, estou orando, eu sei o que eu vou pregar, esta passagem o povo precisa. Então eu vou para meu lugar de estudos, eu abro minha Bíblia, começo a ler, eu vejo algo no texto que chama minha atenção. Eu começo a estudar e olha, eu começo a cair dentro de um buraco que eu não consigo sair, é um abismo. Eu não sei para onde estou indo, não sei o que vai acontecer, mas eu não estou chegando a uma conclusão. E aquela coisinha que eu queria pregar começa a crescer e crescer e crescer. Mas eu preciso pregar amanhã, 9 horas do culto. Pela manhã, o que vai acontecer? Né? E eu preciso estudar. Às vezes eu acho que as pessoas pensam, então o pastor, ele tem uma vida tão tranquila, ele prega 3 vezes o resto da semana, ele está só, nem sei o que ele está fazendo, mas não precisa pregar, então, não sabendo que um bom pastor passa horas e horas e horas e horas e horas estudando. Às vezes uma mensagem é o nascimento de um bebê, e o pastor estava grávido por 20 anos com aquela mensagem, estava crescendo dentro dele, e ele não conseguiu dar à luz aquele nenezinho, mas demorou, e ele estava lutando com aquilo, porque não tinha uma interpretação suficiente. Mas naquele dia algo aconteceu, ele percebeu, agora eu posso pregar isso. Ele prega, e o povo muitas vezes nem percebe, eles falam para mim que somente 10% do que o pastor fala, o povo escuta e leva para casa. Eu fico, nossa, somente o dízimo, né? Que pena, né? Só pago o dízimo, só levo o dízimo consigo, né? Mas fica meio ruim para mim, porque o povo não percebe às vezes que o pastor lutou para preparar aquela mensagem. E às vezes o pastor está no púlpito querendo ver o nascimento e o bebê não quer viver, não quer respirar, nasce morto, o neném, e está tentando dar vida para aquela mensagem, a mensagem não está, fica ruim. Ele percebe, olha, eu acho que preciso voltar para os estudos e estudar de novo. Deus nos deu um livro para ser estudado. Há uma seita aqui, eu acho que não começou como seita, mas a congregação cristã, que ensina que você não deve estudar a Bíblia. Eles me falavam isso, e eu falei, vocês têm escola dominical? Não pode estudar a Bíblia. Eu falei, mas e se você encontrar a palavra expiação na Bíblia e não entender? Então, não é para eu entender agora.
Eu falei, mas como que você vai interpretar corretamente a Bíblia se você ficar pulando partes da Bíblia? Você nunca vai entender. Você precisa estudar. A Bíblia diz que é para a gente estudar. Paulo fala mais do que uma vez sobre estudar, passar tempo com a palavra de Deus. E para a gente querer um livro com fotos e imagens, esse não é o Facebook, não. Não é o YouTube. Essa palavra de Deus é para ser estudada e na verdade exige muito. Às vezes é difícil. Eu já estudei a Bíblia para entender algo até que eu tivesse dor de cabeça tentando entender algo. Isso acontece. Deus quer pessoas dedicadas, então aparentemente Ele nos deu um livro que exige isso e às vezes é cansativo. Eu estou admitindo, eu passei tanto tempo na Bíblia já e ainda é difícil às vezes pegar uma mensagem. Então, há, porém, homens de Deus, vamos continuar, cujo dom é ensinar a Bíblia. Deus os deu para ajudar a igreja. Vamos ver isso aqui, Efésios 4, por favor. Efésios 4, na palavra de Deus. Se você está numa igreja que prega a palavra, você tem uma vida abençoada. Para falar a verdade. Se você tem um homem de Deus que quer pregar e estudar para pregar, e ensinar a palavra de Deus para você, você tem algo que, para falar a verdade, bilhões não tem nessa terra. Há 7 bilhões de pessoas e pessoas que não têm pastor. Quem já passou tempo numa igreja que não tinha pastor por um período? Alguém já passou tempo assim? É ruim. Você quer alguém que consegue liderar usando as Escrituras, é uma bênção. Olha o que a Bíblia diz aqui em Efésios 4, falando de Jesus Cristo aqui, versículo 11. A Bíblia diz, Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então aqui, pode marcar a palavra deu, ok? Então, Cristo deu para nós, para as igrejas, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e doutores. Nós podemos discutir sobre a existência hoje em dia de apóstolos e profetas, mas com certeza tem pessoas que ensinam, que são os pastores e doutores. Esse grupo de líderes Deus dá para a igreja, versículo 12, porque querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então essas pessoas estão aqui para aperfeiçoar a gente. Se você é salvo, você é um santo. Não, para ser santo, você não precisa do Papa. Para ser santo, você precisa de Jesus. Ok? E Ele que nos faz santos. E diz aqui, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, é interessante aqui, do jeito que está escrito, os pastores e doutores e esses outros aperfeiçoam os santos para os santos poderem fazer a obra do ministério. E para eles se edificaram, aqui, para a edificação do corpo de Cristo. O ministério não é somente o pastor ensinando, o ministério é o povo fazendo obra. O pastor está fazendo o ministério dele, sim, mas é para aperfeiçoar os outros. E como é que isso fica? Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, o que nós acreditamos, ok? Sobre a Bíblia. E ao conhecimento do Filho de Deus. Pode marcar também a palavra conhecimento. Tem a ver novamente com a mente. A homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o amadurecimento da igreja é ser semelhante ou ser igual a Cristo. Uma igreja madura, uma igreja boa, é uma igreja que parece com Jesus.
E ele continua, versículo 14, para que não sejamos, usando sejamos como os membros da igreja, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. E doutrina quer dizer, no grego, aqui na Bíblia, ensinamentos, não somente usos e costumes, mas tudo que a igreja prega, que Jesus é Deus, que é a salvação pela graça por meio da fé, etc. Os pastores, os doutores, esses líderes da igreja estão nela para aperfeiçoar os santos, para que os santos possam fazer a obra sem ter aquele problema de estar nas ondas de doutrinas, várias doutrinas, mas o que nós vamos fazer, como que nós vamos lidar com isso, o que a Bíblia diz, eu não sei, mas ele fala isso, mas esse cara fala isso. É incrível, aqui na nossa cidade, irmãos, eu evangelizo quase toda semana, vou de porta em porta, conversando com as pessoas, é incrível a mistura de doutrina que eu ouço na nossa cidade. Uma pessoa pode ser ao mesmo tempo católica, batista, presbiteriana, metodista, adventista, testemunho de Jeová, tudo ao mesmo tempo, é incrível, é incrível. Há uma Bíblia só, há um Espírito. E nós precisamos entender o que ela diz, mas há tanto problema. Nós precisamos também honrar os pastores que Deus nos dá, porque eles estão nos ajudando a interpretar a Bíblia. Diz aqui, pelo engano, versículo 14, dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Irmãos, não há nada errado em dizer, olha, esse pastor, esse líder religioso, há algo meio estranho com ele, algo que ele está pregando, algo errado, não sei o que é, mas eu vou ficar pesquisando. Há pessoas que falam, não pode falar isso não, se ele fala de Jesus, ele é de Jesus mesmo. Não, não, Satanás se transforma em anjo de luz. A Bíblia diz que há falsos profetas que se chamam de apóstolos. Nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? para realmente fazer o certo. Então, ele continua aqui em versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, nós estamos crescendo na doutrina, do qual todo o corpo, nós sendo o corpo de Cristo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então, os líderes têm essa responsabilidade para a edificação dos irmãos, e o parágrafo continua aqui na apostila, é a responsabilidade desses homens ajudar o povo a interpretar bem a Bíblia. Todo mundo já tem o melhor exemplo de alguém que interpreta bem a Bíblia, essa pessoa é Jesus. Eu quero lidar mais com isso, mas se você realmente quiser um bom exemplo de alguém que consegue interpretar a Bíblia, você deve simplesmente ler Jesus, o que ele faz com as Escrituras. Por exemplo, Lucas 4. Vai para Lucas 4, lê o que ele fala para Satanás, quando Satanás tentava ele. Você vai ver a maneira de Jesus. Eu quero interpretar a Bíblia do jeito que Jesus interpretava. Isso já é o princípio principal. É a hermenêutica essencial. A maneira de Jesus vai ser a minha maneira. O alvo de cada leitor da Bíblia deve ser imitar Jesus, até no seu modo de interpretar as Escrituras. Muito bem, irmãos, eu vou parar aqui e semana que vem nós vamos voltar e começar com essa palavra distância. E por favor, voltem, nós precisamos fazer essas coisas, mas precisamos começar a segunda aula hoje à noite, então vamos orar.